Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Entrada Messiânica em Jerusalém, que segue narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, os quatro evangelistas narram essa passagem. E para você que está chegando agora no nosso canal, o objetivo desse estudo é fazer uma comparação sobre o que cada evangelista narra sobre a mesma passagem. E aí nós vamos notar que sim, existe alinhamento, mas também existem diferenças, né? Lembrando que nós acreditamos, né, na inspiração do Espírito Santo, mas que os evangelistas também tinham seu ponto de vista particular. E vamos então fazer uma leitura e depois uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes. E ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: Quem é este? A isso as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre entrada messiânica em Jerusalém. Aí nós vamos fazer a leitura da sequência dos evangelhos para que nós possamos fazer depois a nossa reflexão. Amém? Então vamos agora ao Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 11. Ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e o soltaram. Alguns dos que ali se encontravam disseram:
Por que soltais o jumentinho? Responderam, como Jesus havia dito, e eles os deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou. Muitos estenderam suas vestes pelo caminho, outros puseram que haviam apanhado nos campos. Os que iam à frente dele e os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Entrou no templo de Jerusalém e, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre entrada messiânica em Jerusalém. E agora vamos fazer a leitura da narrativa do Evangelho de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas capítulo 19, versículo de 28 a 40. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou dois discípulos, dizendo: Ide ao povoado da frente, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Tendo partido os enviados, encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram, por que soltais o jumentinho? Responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no até Jesus. E, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto. Diziam: Bendito o que vem, o Rei em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles calarem, as pedras gritarão. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre entrada messiânica em Jerusalém. Agora vamos à última narrativa do Evangelho de João. João, capítulo 12, versículos de 12 a 19. No dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e o Rei de Israel. Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num jumentinho. Os discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas, quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que tinham sido realizadas. A multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, dava testemunho. E por isso a multidão saiu ao seu encontro, soubera que ele havia feito esse sinal. Os fariseus então disseram uns aos outros:
Vede, nada conseguis, todos vão atrás dele. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre entrada messiânica em Jerusalém. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem dos evangelhos nos traz como ensinamento. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilhe para que mais um irmão também faça parte desse estudo dos quatro evangelhos e também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então lembrando que nós estamos na terceira etapa, né, aqui do nosso estudo, que é o ministério de Jesus em Jerusalém, né? Nós já fizemos aqui o estudo da fase do ministério na Galiléia, na Judéia, e agora estamos em Jerusalém, rumo à paixão de Cristo. Nós temos aqui os quatro evangelistas tratando sobre a entrada triunfal em Jerusalém. Vamos, nos ater aqui a algumas especificidades e a gente também vai discutir alguns fundamentos, né, sobre essa passagem. Sobre a especificidade, nós vamos perceber que Mateus é o único que cita no Evangelho não um jumento, mas dois, né? Somente ele vai falar da jumenta e do jumentinho. Vocês percebem que ele fala em dois animais de carga aqui, né? Ele fala da jumenta e do jumentinho, né? Filho de animal de carga. Então, são dois aqui, né? Os demais evangelistas, eles vão citar somente o jumentinho. Fora essa especificidade, nós vamos perceber muito alinhamento aqui, não é? No Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos e Lucas. E João traz uma narrativa mais diferenciada, né? A Mateus, ele vai colocar aqui um componente novo, né, exclusivo do seu evangelho, quando é perguntado na multidão, né, quem é este, né? E eles respondem que é o profeta Jesus de Nazaré, né? Então é bem próprio aqui do Evangelho de Mateus, enquanto Marcos ele adiciona também uma narrativa exclusiva do seu Evangelho, quando ele coloca que Jesus entra no templo e observa, né? E como já foi citado, ele sai para Betânia com os 12, muito provavelmente aqui para se hospedar na casa de Marta e de Maria, né? E do seu irmão Lázaro, né? Que são ali da cidade de Betânia. Então, somente Marcos, né? Faz esse acréscimo aqui, né? E Lucas também, ele vai fazer uma adição no seu evangelho, quando ele fala aqui no final que alguns fariseus pedem para que Jesus mande repreender os discípulos, né? Talvez porque eles estavam fazendo muito barulho, né? E falando questões que eles achavam inapropriadas, né? E aí Jesus coloca aqui, se eles calarem, as pedras gritarão. O que significa que as pedras gritarão, né? Muitas vezes nós deixamos de nos pronunciar achando que vai gerar polêmica ou que é desnecessário e muitas vezes a gente deixa de levar uma mensagem de paz e acaba sendo apertado pelas mensagens de guerra, né? O que que são as pedras? As pedras são os corações endurecidos, né? Você pode não se manifestar
mas às vezes você deixa que o mal ele ganhe mais força quando ele se torna uma voz única. Então é muito importante avaliar que para os nossos dias de hoje, essa questão das pedras. No tempo de Jesus, eram as autoridades religiosas e políticas que o perseguiam, que sempre procuravam distorcer os seus ensinamentos, que queriam gritar mais alto, não é? E naquele momento, as pessoas, a multidão louvando, era a voz que deveria ser ouvida, que era o momento de triunfo de Jesus. E eles queriam abafar toda essa glorificação, onde eles queriam que a dureza dos seus corações prevalecesse. E nos tempos atuais, precisamos dar o nosso testemunho para que as pedras, né, a dureza dos corações não prevaleça como referência, né, como inspiração para as pessoas. E vamos deixar aqui o Evangelho de João para o final, porque ele é bastante diferenciado, né? Então vamos trabalhar no primeiro momento aqui com os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, e Lucas, né? Bem, o que que significa essa escolha de um jumento, né? Normalmente, né, os generais, os conquistadores apareciam montados em cavalos, né? Cavalos imponentes. Então aqui Jesus ele vai deixar vários códigos para nós aqui na sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando ele escolhe um jumento e não um cavalo, ele está trazendo aqui o aspecto de paz do seu reino, que não era um reinado de guerra. Jesus trazia um reinado de paz, de esperança, né, de busca, de proximidade, né, com Deus. E aqui tem um misto de humildade e majestade. Apesar de Jesus entrar montado num jumentinho, ele entra como rei. Ele não recusa o título como rei de Israel, né? Ele é louvado nessa entrada como o grande rei escrito, né, narrado nas Escrituras, e ele não rejeita esse título. Então, aqui, na entrada em Jerusalém, a entrada triunfal é um misto de humildade e majestade. Então, isso é muito importante, né? E vem de encontro à profecia, né, de que o rei de Israel entraria montado num jumento, né? E aqui também, quando Jesus ele fala para que os discípulos fossem atrás do jumento, da jumentinha, da jumenta, né, e do jumentinho, ele tem um aspecto aqui de divindade, né? Jesus, nos evangelhos, ele vai nos mostrar os três aspectos principais de divindade, né? A onipotência, onipresença e onisciência. Aqui, mais especificamente, quando ele fala para que os discípulos fossem no povoado, e vão encontrar uma jumenta amarrada, aqui Jesus ele mostra onipresença. Ele não estava lá, mas ele sabia em que local seria encontrado o jumento. Ele não estava no local. Entra no povoado, ele dá toda a descrição de onde seria encontrado, ou seja, onipresença. Jesus ele está presente em todo lugar, né? Ele conhece todas as realidades. E também onisciência, que é o poder de saber tudo. Ele sabia que seria perguntado aos discípulos sobre por que soltar a jumento e qual a resposta que eles deveriam dar. E coincide exatamente como o Senhor indicou, ou seja, onipresença e onisciência, uma mesma narrativa. E também, né, a onipotência, né, porque Jesus, ao longo dos evangelhos, ele tem mostrado, né, a onipotência, né, o poder sobre todas as coisas, né, o poder sobre o mar, né, na multiplicação dos pães, o poder das curas, né. Então, Jesus, ele já tem, durante aqui toda a sua jornada nos evangelhos, mostrado os três
as três características principais, né, que possam ligá-lo a uma divindade, né? A onipotência, onipresença e onisciência. Bem? Bem, e aí a multidão, ela começa a glorificar a entrada de Jesus, né? E aqui vem aquilo que até hoje, né, principalmente na religião católica, né, essa questão do Domingo de Ramos, né, que ele retrata essa entrada triunfal em Jerusalém, né? Então aqui a multidão, né, cortando os ramos de árvore, de palmeira, né, espalhando pelo caminho, gritando Hosana ao filho de Davi, que também vai virar um louvor, né, na igreja, essa questão, né, Hosana nas alturas, né, bendito que vem em nome do Senhor. Também ele é narrado a partir aqui desses evangelhos, né? Então você já pode identificar aqui esse louvor tão conhecido e praticado até os dias atuais. Bem, então o evangelho de Marcos, ele tem essa questão, né, trazida pelo evangelho de Mateus, mas Marcos percebe que ele vai fazer aqui uma adição da conversa dos donos do jumento com os discípulos, né? Vocês vão perceber aqui que Mateus, ele fala que será perguntado para eles e ele fala da resposta, mas ele não fala do diálogo dos discípulos com os donos do jumentinho, percebe? Aqui em Marcos, ele relata, né, da conversa que eles fizeram ao soltarem o jumento, né? E aqui vocês vão perceber que só fala de um animal, né, de um jumentinho. E no mais, Marcos, tem a mesma narrativa, né, ali trazida por Mateus, né? Lucas, ele segue também as mesmas narrativas, né? Vocês podem perceber aqui também, e ele está mais próximo do Evangelho de Marcos, porque também Lucas relata a conversa, né, dos discípulos com os donos do jumentinho e também os louvores, né, relatado aqui também por Lucas, né, que, como nós dissemos aqui, ele só acrescenta que os louvores incomodavam ali as autoridades, né, os fariseus estavam incomodados ali com os louvores, né, e aí Jesus remetendo-se a eles, né, que as pedras gritarão, né? Eles queriam falar mais alto ali do que a multidão, porque Jesus sabia do coração deles, né? E que eles pensavam a respeito do ministério de Jesus. Bem, então vamos aqui ao Evangelho de João, que ele é muito mais específico, né? Ele resume algumas questões já relacionadas por Mateus, Marcos e Lucas. Ele, por exemplo, não trata da questão específica, né, do jumentinho, como os demais trataram. Então, ele já começa aqui dizendo que Jesus, ele vai ao encontro já do povoado, já montado no jumentinho, né? Então, Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele. Então, não trata aqui dessa questão da busca pelo jumento, do diálogo, enfim. Então, Jesus ele já aparece aqui, né, no Evangelho de João, como que encontrou o jumentinho e sobe, entra, né, em Jerusalém montado nesse jumentinho. E também, João, ele fala aqui que os discípulos não entenderam isso, né? Por que que Jesus queria entrar montado num jumentinho? Mas depois, no tempo da glorificação de Jesus, eles compreenderam que estava escrito pelos profetas. Vocês vão perceber que os discípulos, eles não eram especialistas nas escrituras, né? Estava escrito, mas como eram pessoas do povo, pessoas simples que Jesus encontrou, eles não eram pessoas
com autoridade sobre as Escrituras, né? Então, algumas coisas eles entenderam depois que estava escrito, que aconteceu porque estava escrito, né? Então, aqui João, ele evidencia essa questão, porque talvez deve ter trazido algum constrangimento para eles. Nossa, mestre, mas você como rei de Israel, por que não escolher, né, uma montaria imponente, né? Imagina Jesus entrando ali montado num cavalo branco, majestoso, né, ali no azalão, mas ele escolhe a simplicidade, mostrando que o seu reino era um reino de simplicidade, um reino de paz, um reino que traria as verdades das Escrituras, né? Um reino de humildade, onde o povo teria a voz, né? Então Jesus ele ia desconstruir toda uma narrativa opressiva ali, fortalecida pelas autoridades religiosas que o combateram durante todo o seu ministério, né? Bem, e aqui também existe uma narrativa sobre a ressurreição de Lázaro, né? Você que acompanha nossos estudos aqui, vocês lembram que somente João narra sobre a ressurreição de Lázaro. E esse evento da entrada triunfal em Jerusalém, ele acontece depois da ressurreição de Lázaro, o morto de 4 dias. Então, isso estava muito latente ali na população, né? Então, logo após ressuscitar o morto de 4 dias, Jesus ele aparece. Isso teve uma repercussão muito grande, inclusive em quem não estava presente, como o caso das autoridades religiosas, né? Que foram pessoas ali dizendo o que havia acontecido. Então, estava muito forte esse sinal ainda, né? E aí os fariseus, aqui no final, eles vão sentir um pouco impotentes diante de tudo isso, né? Quando coloca: vede, nada conseguis, todos vão atrás dele. É que a gente vai perceber também uma pontinha de inveja ali, de ciúme da liderança natural, não forçada como a deles, né? Não imposta como a deles. A liderança natural que Jesus exercia junto à população. Amém? Então, essa é a nossa reflexão sobre a entrada messiânica em Jerusalém. Então, a partir de agora, tem um novo importante passo, a entrada de Jesus em Jerusalém, rumo à sua paixão, narrada aqui pelos 4 evangelhos. Amém? Então, que a gente traga para a nossa vida, né, essa experiência aqui da entrada triunfal de Jerusalém, ao mesmo tempo nós termos humildade e majestade. Sim, isso vale para nós também. Nós temos que ser humildes, mas não perder a nossa majestade, né? Não perder a nossa autoridade naquilo que nós sabemos fazer, naquilo que nós podemos transformar a vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas agem com muita majestade e nada de humildade, né? E Deus ele opera na humildade, né? Você pode ter aí seu posicionamento, a sua autoridade, mas a humildade, ela é muito importante. E também essa entrada de Jesus em Jerusalém, esse indicativo, né, do percurso do jumentinho, ele mostra que Deus tem um controle sobre todas as coisas, né? Onipotência, onipresença e onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Então, minha irmã, meu irmão, se você está angustiado, não sei qual o seu problema, qual o seu desafio hoje, entenda que tudo está no controle de Deus. Jesus sabia em que povoado estava o jumentinho, qual a conversa que aconteceria e o que deveria ser dito. E tudo aconteceu conforme a sua orientação. Então, descanse na sabedoria de Deus. Ele vai indicar uma resposta para todos os seus problemas. Faça o movimento. Você percebe aqui que os discípulos eles não perguntam para Jesus: como assim? Como é que você sabia que estava lá? Eles têm disciplina e cumprem exatamente o que Jesus orientou. Então, tenha disciplina. Deixe que Deus direcione a sua vida. Ele sempre vai te indicar o melhor caminho.
Amém? Então, muita paz, muita luz, muito discernimento, muitas conquistas na sua vida e que Ele entre e faça morada na tua casa. Amém? Forte abraço.